Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos de 1 a 12, o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, Jesus deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreenderam o que eu vos fiz? Meu irmão, minha irmã, nós cremos realmente no Evangelho que nos alcançou? Será que nós cremos no amor de Deus e nas implicações do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que temos clareza da grande misericórdia e da maravilhosa graça de Deus? A certeza desse amor e a compreensão da grandeza dessa graça são o ponto de partida para que as mais profundas mudanças aconteçam em nossa vida. Mas costumamos inverter as coisas. Pensamos que o Evangelho anuncia um grande amor e uma grande graça, mas que precisaremos ser capazes de corresponder aos padrões e de fazer as mudanças necessárias para poder recebê-los. Do contrário, nada feito. E pensando assim, somos muito propensos a fracassarmos. Achamos mais coerente pensar assim. A graciosidade da graça nos parece uma profanação, quando o que é profana é a nossa atitude de pretender torná-la valiosa. Não há dúvida de que há muito que devemos fazer como cristãos, mas o que torna o que fazemos realmente obra cristã é a leveza de fazer, não para merecer, mas por gratidão. É fazer sabendo que nada precisamos fazer, porque Cristo já fez tudo por nós. Um dos problemas de uma fé equivocada é que ela pode ser muito ativa e produtiva, e talvez sejam essas as suas grandes marcas. Eu sei, isso parece não fazer sentido, mas há um sentido, uma direção correta no fluxo da graça. E dependendo de como cremos, tornamos a graça uma conquista, o que ela não é e jamais será. E aí, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, em Gálatas 5:4, caímos da graça. Jesus, lavando os pés daqueles discípulos, personalizou a graça. A graça, ela é de fato constrangedora. A graça de Deus inverte os papéis. Deus nos busca, espera por nós, insiste conosco.
A graça não faz sentido como não faz sentido para os discípulos aquela atitude de Jesus. O reino de Deus não é como o reino dos homens, não. Nós não entenderemos o reino de Deus usando os parâmetros do reino dos homens. Nós precisamos crer e aceitar que somos completamente amados, mesmo não sendo merecedores desse amor. E aí, então, é que seremos capazes das atitudes dignas do amor que nós recebemos da parte de nosso Senhor. Meus queridos irmãos, os discípulos foram interrogados por Jesus. Jesus perguntou-lhes: vocês entenderam o que eu lhes fiz? Essa pergunta é importante para nós hoje também. Será que nós entendemos o que Jesus nos fez? A confirmação de que entendemos não se dá por nossa capacidade de dizer ou de explicar o que Ele fez. Se entendemos, então somos inspirados a agir com outros da mesma forma que Deus em Cristo agiu conosco. Somos inspirados a ser misericordiosos e graciosos. Isso nos coloca numa escala em que diariamente estamos aprendendo mais. Coloca-nos numa batalha em que permanecer na graça e celebrar a misericórdia são os alvos a serem conquistados. Se já entendemos o que Jesus fez, então devemos estranhar qualquer atitude que tenhamos com nossos irmãos e nosso próximo que não seja similar às atitudes de Jesus. Se entendemos o que Jesus fez por nós, humildade, graça e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus guarde, proteja e abençoe ricamente a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.